Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência no vídeo 213, perguntas sobre os outros mundos. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Então, aqui nós paramos no parágrafo quando Kardec diz aqui assim: formulais, muitas vezes, sobre esses mundos, questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. De acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas. Estranhas e fantásticas. Não sei se você se recorda, se você se lembra, mas acredito que no vídeo anterior a esse, nós iniciamos falando a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então você observa que eu não estou com dislexia. Eu tenho que sorrir. É o que me resta, é sorrir. Então, nós iniciamos o vídeo anterior falando a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver se você se lembra qual o assunto. 1, 2, 3, você não passou no teste. Você demorou demais para pensar no assunto. Mas qual assunto? Jesus disse-nos que na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu reino não é deste mundo. E de fato, na casa de meu Pai há inúmeras moradas. Não foi assim que Jesus disse? Não foi assim que nós iniciamos o vídeo anterior? Mas você demorou demais para responder. Mas é brincadeira. É porque eu estou sempre bem, eu não sei porquê. Eu não tenho dor de coluna, eu não tenho dor na costela. Mas é isso mesmo. Nada por um acaso. Então, quando Jesus nos disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, tudo se estende além do conhecimento, além do conhecimento do nível evolutivo, o qual todos nós nos encontramos. Se eu disser a você que da Terra à Lua, por exemplo, vamos simplificar, que da Terra à Lua existe mais de 100 dimensões. E que dimensões são essas? Cada dimensão é um universo invisível aos olhos dos seres humanos.
Passamos uma comparação apenas para você entender. Quem teve a oportunidade de ler um best-seller de André Luiz, Nosso Lar, em dado momento, André Luiz, ele com muita saudade de sua querida mamãe, ele levado até um departamento, simplificando, abreviando a história, porque é muito longa, e de repente, majestosa ali, ela se apresenta a ele. E ele, igual uma criança, que ainda não se desmamou, chora copiosamente. Que saudade daquela que um dia ele achara que nunca mais a havia, devido à morte física, ou assombração, que assombra os ignorantes. Porque se você morre, você acaba. Que Deus é esse? E ele abraça sua mamãe, chora, chora, abreviando. Ele quis ir com ela até a dimensão onde ela residia, porque ela residia noutra dimensão e ela foi até a dimensão onde ele se encontrava. Mas ela levou o conhecimento dele que não era o momento. Quer dizer, ele tinha que evoluir, ele tinha que angariar bônus horas. Até que um dia você se lembra que ele se deitou e ele se desprendeu. E ele pôde ir até a dimensão onde ela se encontrava. Você tem alguém que já se encontra no plano espiritual. Eu sei disso. Eu sei que você tem. Quem não tem? Onde esse ser que você tem no plano espiritual se encontra, ele encontra-se numa dimensão. Onde ele se encontra, abaixo dele é solo palpável. Tudo lá é palpável. Lá ele respira oxigênio puro. Lá existe chuva. Lá existe mata, biodiversidade. Lá existe mineral, vegetal, animal, hominal. Lá existe tudo. Lá existe planetas, galáxias, sóis. Na dimensão onde o teu ente querido se encontra. Hospitais, infartado, quem está com AVC, pessoas entubadas artificialmente, pessoas com câncer. Ora, por que não? Você acha que esses fatores todos são atributos, se assim posso dizer, são atributos provatórios? Atributos provatórios, acho que você nunca ouviu dizer isso. Atributo provatório. Por que atributo provatório?
Porque a aprovação não é tua. Então, a partir do momento que a aprovação é tua, ela também é um atributo. É o teu atributo. Quita a tua dívida. Que você deixa de ter aquele atributo provatório. Então, existem hospitais, maternidades, cidades, colônias, meios de transporte mais primitivo, menos primitivos. Deus não pode pensar. Toda vez que Deus pensa, um universo é criado, sem princípio e sem fim. Agora é de extrema importância entender que Jesus mesmo nos disse: meu Pai trabalha e eu também. E é de extrema importância entender que o universo, que os universos, que todas as dimensões são obras de Deus. O que isso quer dizer? Vamos raciocinar? Que Deus está além do universo. Deus está além dos universos, das dimensões. E sem falar que no ano de 2021, alguns cientistas no plano Terra, discutindo a respeito de Deus, e alguns testes eles promoveram para descobrir se Deus de fato era, eles estavam usando o passado, se Deus de fato era mais veloz que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Quanta ignorância desses cientistas. Se nele existimos, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o incriado, ninguém o criou, nunca evoluiu, nunca evoluirá. Ele é o todo majestoso. E comparar Deus com esta simples e insignificante velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é insignificante. Existem espíritos. Não vou falar Deus não, porque foge nosso conhecimento. Mas existem espíritos que a velocidade do pensamento de espíritos quais estou aqui mencionando, bilhões de vezes acima. Bilhões de vezes acima de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, gente. Segundo, milésimo de segundo, minutos, horas, 24 horas, 12 horas.
Isso são termos necessário nível evolutivo qual todos nós nos encontramos. Que esses seres os quais acabei de citar nesse instante, eles não encontram subjugados a esse processo qual nós nos encontramos, porque distante na evolução se encontram bilhões de vezes à frente de 300 mil quilômetros por segundo. Esses seres encontram, imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Só que onisciente, onipresente, onipotente, limitado. Por que limitado? Porque Deus está além do onisciente, além do onipresente, além do onipotente. Não podemos conceber um Deus de acordo com a formação que o homem o faz. Por isso que quando me perguntam se você crê em Deus, digo não. A minha resposta é não. Eu não acredito em Deus. Mas como assim? Eu vou acreditar no inexistente? Mas como assim inexistente? Eu não creio. Preste bem atenção, com todo respeito. Eu não creio no Deus que o homem fez ou faz. Eu creio no Deus que fez o homem. É o contrário. Eu não acredito em nada que o homem faz. Respeito. É diferente. Mas eu não posso me entregar a algo que eu sei que daqui a alguns anos poderá decepar-se o meu pescoço, degolar o meu pescoço. É Deus. É Deus. A inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas. Você olhando para o espaço, à noite, por exemplo, quantos planetas existem aproximadamente no nosso sistema solar? De 9 a 12 aproximadamente, creio, não sei. Não sou apegado à astronomia, tenho que dizer isso. Mas será que existe só 9 planetas realmente? 10, 11, 12 planetas no sistema solar? No nosso sistema solar? Será? Será que não existe mais de 200 planetas no nosso sistema solar, não? Só que numa outra dimensão, mas obedecendo os mesmos desígnios da nossa dimensão? É que quando nós olhamos para o zimbório, nós não os vemos, mas eles ali estão, na mesma distância que a Lua. Só que quando é que a humanidade vai conseguir entender isso? Quando evoluir. Pois a Lua é habitada. Vênus, Mercúrio. O Sol é habitado. Marte, as luas de Marte.
as quase 90 luas de Júpiter. Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão. Ora, Deus ia criar esta imensidão, bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e trilhões de sóis, planetas, apenas para enfeitar o zimbório, para alegrar os nossos corações à noite. Olha lá as Três Maria, olha lá a estrela d'alva, olha lá o cruzeiro. Aquele lá não é Órion? Que Deus pobre esse! Eu não acredito neste Deus de forma nenhuma. Não, o Deus que eu acredito é outro. Ele está além. É o Deus da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Mas você está falando a respeito de perguntas sobre os outros mundos, mas é óbvio. Porque onde é que você já teve a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo? Por mais que você tenha o direito de pensar que isso tudo é loucura, porque isso aconteceu com Galileu Galilei, quando ele levou o conhecimento da massa na época ignorante de que a Terra não era o centro do universo e nem o Sol, e que a Terra e outros planetas circundavam o Sol, e não que o Sol circundava a Terra. O que aconteceu com Galileu Galilei? Agora eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. Eu estou fazendo o meu papel, que é pegar a semente e lançar à terra. Se ela vai germinar, o problema já não é meu, porque não foi me dada a responsabilidade, a não ser só de lançar. A terra que a receberá é que terá a responsabilidade de cuidar de cada um da semente que receber. Então nós temos que raciocinar. Por isso que a doutrina nos leva a esse raciocínio. Um dia eu tive a oportunidade de perguntar ao professor Eurípides de Barçanufo: professor, pois não, meu filho, que significa o umbral? Sabe a resposta? Umbral? Umbral, meu filho, é o estado de evolução de cada qual em processo de evolução. É o estado de espírito. É o nível evolutivo de cada qual. Umbral. Se você tivesse a oportunidade de ver abaixo dos teus pés pântanos e mais pântanos encontram-se. Milhões de irmãos abaixo dos teus pés, chafurdados, se encontram, porque a crosta da terra é o primeiro plano do umbral. As vistas, os olhos da alma antes da reencarnação, submetida a cirurgias espirituais para que pudéssemos todos nós ver
aqui, beleza? Porque, na verdade, quem enxerga a realidade são aqueles que nascem míopes. Porque o que nós vemos não é. O que nós não vemos é. Você consegue entender dessa forma? Tudo se torna mais fácil desde que a pessoa raciocine com lógica. Analise. A Terra é um planeta composto de 75% água, 25% terra, 25% terra apenas habitada por seres humanos? Você acha que a providência divina criaria 75% de água na Terra apenas para dar uma certa estabilidade ao globo? Será que os oceanos não são habitados por seres muito mais evoluídos que todos nós, não nesse pedacinho de terra de 25%, não? Vamos raciocinar, gente. Vamos para o próximo vídeo.